exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Amém? Quantos confiam também? Diga glória a Deus. Vamos sentar, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Estamos nessa sexta-feira, terceiro culto desse dia, e Deus está abençoando. E seja qual for a sua necessidade, o nosso Deus é um Deus que supre toda e qualquer necessidade. Amém? Bem, vamos aqui, pessoal, abrir a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Hoje nós vamos entender o seguinte. Na verdade, não é que a gente vai entender isso hoje. A gente vem buscando esse entendimento. Nós estamos numa batalha, pessoal. Tem gente que fala, pastor, mas quem disse que eu não batalho? Quem disse que eu não entendo de luta, de batalha? Talvez você entende de batalha da vida. Sabe aquela coisa de batalhar pelo pão de cada dia, de trabalhar, de cuidar dos filhos, de ser responsável, de colocar as contas em dia? Tem que batalhar para manter tudo isso em ordem. Tem ou não tem? Mas e a batalha espiritual? É diferente. Nós não podemos colocar tudo no mesmo patamar. Do mesmo jeito que nós temos que nos esforçar bastante para manter as coisas em ordem, para manter a família unida, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, boa esposa, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, que é a batalha da vida, né? Para colocar sempre na mesa o pão de cada dia, tem que lutar, tem que suar bastante, não é verdade? No mundo espiritual, a exigência não é diferente. Existe uma exigência para quem quer vencer no mundo espiritual, a batalha espiritual. E nós temos que entender que o Senhor, Ele vem ensinando a gente a batalhar. Ele está dando para nós todos os recursos, armas, mostrando para nós tudo que a gente precisa fazer para que a gente possa ter tudo que a Bíblia diz que é para nós termos e não faltar nada. Falar tudo que está escrito aqui, prometido, glória a Deus, eu estou vivendo. Amém? E feliz é aquele que ouve, pessoal. Feliz é aquele que obedece. A Bíblia fala que o rei de Israel, ele estava sendo vigiado pelo rei da Síria. O rei da Síria queria armar uma emboscada, capturar o rei e assim enfraquecer, né, todo o exército e poder invadir a cidade de Israel. E aí o que acontece? Eles tramaram, vigiaram o rei e viram que o rei passava por um determinado caminho. Era um caminho habitual, ele tinha o hábito de passar por ali. Aí eles estudaram toda a vida do rei e falaram, ele sempre passa por aqui, vamos marcar uma emboscada aqui, quando ele passar aqui a gente pega ele e sequestra ele e pronto. Só que aí Deus vai lá e fala com o profeta Eliseu, homem de Deus. Fala assim, vai lá e avisa o rei, estão armando contra ele. Fala para ele se guardar, para ele não sair não, ficar trancado lá. E aí foi dado o recado. Feliz foi o rei que deu ouvidos, falou, pode deixar, não vou sair não. E os inimigos ficaram lá esperando, igual uns patetas lá. Cadê o rei? Alguém avisou, tem um traidor no nosso meio. Alguém falou, não tem traidor não. Sabe o que é? É que o Deus desse povo aí é um Deus diferente. E é mesmo, pessoal. Falou assim, ô rei, o que o senhor, lá no seu quarto, lá na Síria, o que o senhor maquina, o que o senhor planeja lá, o Deus dele sabe. Agora como ele sabe eu não sei. Eu sei que ele vai lá e avisa os servos dele. E assim, os inimigos não têm acesso, os inimigos não vencem. Então é bom a gente ouvir a palavra de Deus, pessoal. Quer vencer? Ouça Deus. Então ao longo dessa campanha nós temos sido avisados pelo Senhor, olha, não seja tímido, não seja um covarde na batalha, não tenha medo. O Senhor fala, eu sou contigo, não temas, sou eu que estou cuidando de você, sou eu que vou na sua frente, então não vou temer. Para eu não ter ansiedade, para não ficar pensando no amanhã, deixa Deus cuidar do amanhã. Hoje eu vou me importar em cuidar da minha fé, ter paz no coração. São orientações que Deus vai falando com o seu povo, segredos que Ele vai ali compartilhando conosco, e feliz é aquele que leva isso a sério. Hoje nós vamos falar aqui de uma arma. A gente vem falando sobre armas, né? A gente vem estudando sobre isso, e é uma arma que a gente às vezes não está usando ela como deveria. E é uma arma muito poderosa, pessoal, chamada jejum. Diga, jejum é uma arma poderosíssima. Você sabia que o diabo, Satanás, não quer que a gente jejue de jeito nenhum? Por quê? Porque uma vez que a gente não jejua, qual o principal objetivo do jejum? O principal objetivo do jejum é crescimento espiritual. Por acaso Satanás quer que você cresça? Satanás quer que você desenvolva sua fé?
que você seja uma pessoa determinada, decidida, valente. Ele quer isso? Claro que não. O que ele quer? Qual é o interesse de Satanás que cresça na nossa vida? Ele quer que os nossos desejos, a nossa carne é que seja fortuna. Por quê? Uma vez que a nossa carne domina, manda, meu irmão, todo tipo de tentação que eu tiver, eu não vou ter como resistir, eu vou cair, e depois eu vou dar desculpa, pastor, a carne é fraca. A carne, na verdade, a carne da pessoa, não é que ela está fraca, ela está muito forte. É a pessoa que não tem como resistir àquelas tentações. Por quê? Porque ela não tem usado as armas adequadas para que ela possa vencer. Então nós vamos aqui, de uma maneira bem dinâmica, falar de 3 tipos de jejum, os 3 principais, vamos dizer assim. Nós temos o jejum parcial. Parcial por quê? Porque a gente tira alguma coisa. Esse jejum, toda pessoa, ele é tranquilo, toda pessoa pode praticar, consegue praticar de maneira tranquila. Temos o jejum total, aí já não é para todo mundo, e aí tem um outro ainda que é o jejum absoluto. Esse aí tem que se preparar para fazer. E cada um desses jejuns, pessoal, ele surte um efeito, um resultado diferente. Se eu tenho uma vida de jejum, eu vou ter resultado. Se é o jejum parcial, eu já vou ter resultado. Eu já vou conseguir, vamos dizer assim, fazer o que o apóstolo Paulo ensinou, que é matar a nossa carne, matar a nossa vontade. Quando ele fala assim, o que eu queria, o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele estava falando sobre isso. A gente tem que dominar os nossos desejos, nossos pensamentos. Não tem que ir pela cabeça de ninguém, muito menos pela nossa cabeça, nem pelo nosso coração, porque a Bíblia fala coração enganoso. Tem que ir pela palavra, tem que estar ligado com Deus. Amém, pessoal? Então vamos estudar esses 3 tipos de jejum aqui, amém? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. No meio da Bíblia você tem Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, capítulo 1. Então a gente está entendendo aqui as batalhas, os 3 tipos de jejum, nós vamos ver aqui nessa noite, e vamos ver se estamos praticando eles e o que eles promovem na nossa vida. Então o jejum, pessoal, ele é a abstinência de algo que a gente gosta muito, né? Então você se abstém daquilo dali, não é só alimento. Você pode tirar, por exemplo, pastor, eu gosto de assistir muita televisão. Então você tirar um período, né, você tira aquele momento que você gostava de assistir a televisão, nada de errado, é coisa secular apenas, mas eu vou aproveitar aquele momento que eu tinha lá, né, de entretenimento na TV, assistindo filmes, isso, aquilo, outro, e eu vou aproveitar nesse período de jejum que eu vou fazer, eu vou aproveitar para ler mais a Bíblia, para orar mais, enfim, eu vou me concentrar em coisas que vai trazer o que? Crescimento espiritual. Aí você fortalece o espírito e você coloca a carne no lugar dela. Ela não pode dominar. Se a sua carne está dominando, pastor, eu quero vir para a igreja, eu não consigo. Às vezes me dá preguiça. Eu quero ler a Bíblia, me dá sono. Quer dizer, a carne está dominando aí, irmão. Está acabando com você. Tem gente que está orando e não está funcionando. Por quê? Porque às vezes tem que ter esse propósito aí de fortalecer, de crescer. Lembra lá quando aquele pai trouxe o filho dele que estava todo endemoniado, e aí os discípulos oraram, mandaram o demônio não saiu? Lembra disso? Aí Jesus veio e expulsou. Aí os discípulos falaram, Jesus expulsou e a gente não? Vamos perguntar para ele. Perguntaram, Jesus, o senhor conseguiu expulsar a gente não? O que aconteceu? Aí Jesus disse, não, essa casta de demônios, tipo demônio, não sai só com oração não, tem que ter o jejum também. Então veja só, eles precisavam fazer o quê? Precisavam se consagrar mais. Já tinham expulsado outros demônios, mas ainda não estavam suficientemente preparados, estavam num período de crescimento. Deu para entender? Quem entendeu, diga a glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Daniel, capítulo 1. Quem achou, diga a glória a Deus. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Então esse jejum foi de quantos dias? 10. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores
Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Diga glória a Deus. Bem, aqui era um período de guerra. Nabucodonosor e o seu reino, o seu domínio estava dominando. O reinado de Joaquim, rei de Judá, não conseguiu resistir o reinado de Nabucodonosor. E Judá foi, teve uma invasão, teve gente que foi escravizada e tudo mais. E por ordem do rei Nabucodonosor, falou assim: eu quero que os sábios, os jovens, eles sejam separados e treinados para servir aqui no meu palácio. O Daniel estava lá, estava o Daniel, estava o Sadraque, Mesaque e Abednego. O Daniel começou a perceber que a comida que foi ordenada para que eles comessem eram comidas sacrificadas. Nabucodonosor era idólatra, adorava vários deuses, e ele falou: não, eu vou me entrar numa consagração aqui. Aí ele pede lá para o responsável de servir o alimento, fala assim: por favor, não nos sirva esse alimento, eu te peço que você sirva para nós só legumes e água. O rapaz falou assim: eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque depois vão cobrar de mim, vão ver que vocês vão ficarem aí uma aparência bem, como se estivesse sendo maltratado, e quem vai ser cobrado sou eu. Ele falou: não, pode fazer, faça um experimento conosco 10 dias, era uma consagração, era um propósito com Deus. 10 dias, sirva para nós, só para nós, o pão, a água e os legumes. Depois você faz você julga aí se vale a pena ou se não vale. E aí esses 10 dias ele comendo só legumes, 10 dias, e bebendo água, no final desses dias como é que eles estavam? A aparência estava melhor, eles estavam mais iluminados. Diga glória a Deus. Era a presença de Deus lá, pessoal. Então veja só, é o jejum parcial. Eles ficaram sem comer? Ficaram sem comer, sem beber? Não, comeram legumes e beberam água. Tiraram o que? Os manjares. Às vezes, pastor, eu gosto de uma carne, eu gosto de um arroz com feijão. Às vezes a gente tem que tirar, pessoal. Então o jejum parcial não funciona 1, 2, 3 dias não, pessoal. Imagina você fala assim: eu vou comer legumes, hoje, o dia inteiro, amanhã eu vou fazer eu vou comer só legumes e beber água. A carne vai protestar? Mas nada, não faz efeito, não tem sacrifício nenhum aqui. Você não está tendo efeito. Então o jejum parcial, ele só tem resultado quando é por alguns dias, sei lá, 7 dias, uma semana. Então você põe uma semana sem rede social. Pessoa que está muito presa à rede social, vou ficar uma semana sem ficar vendo. Você vê como a gente perde tempo, pessoal, a rede social. Às vezes você entra só um pouquinho para ver ali, o que está acontecendo, daqui a pouco você fala: nossa, perdi meia hora, passou meia hora aqui, eu nem vi. Então quer dizer, rouba muito nosso tempo e não tem como repor esse tempo, pessoal. Então Satanás vai fazendo isso, e a gente não vê. Vamos perdendo, o inimigo vai fortalecendo e quer que a nossa carne fique forte, e a gente vai ficando fraco espiritual. E quando vai orar, não tem força, não sabe nem o que vai falar. Vai orar, não tem palavra na boca, dá um cansaço, dá um desânimo, não quer vir para a igreja, fica descrente. Tudo que é tentação a pessoa cai, sabe? Ela fica fraca, porque a carne está forte. Mas não é para ser assim, a carne tem que estar fraca e o espírito tem que estar o quê? Forte. Quer dizer, olha que Deus abençoando. Daniel estava ligado com Deus. No final dos 10 dias, o Daniel e os amigos dele estavam mais o quê? Mais abençoados. Quem entendeu, diga glória a Deus. Outro exemplo do jejum parcial, ainda em Daniel, só que no capítulo 10 agora. Alguém fala: pastor, eu já ouvi falar do tal do jejum Daniel. Ele não comeu nada, Comeu sim, pessoal. Mas foi um jejum que? Parcial. O primeiro foi quantos dias? 10. Agora olha esse aqui, Vamos ver quanto tempo durou esse outro jejum de Daniel. Capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Essa tristeza aqui não é triste de desanimado. Você lembra que Jesus orientou: quando você jejuar, não é para você mostrar que está triste, é para você fazer o quê? Lava o rosto, penteia o cabelo, unge a cabeça, não é verdade? Não é para você mostrar, sair falando: eu estou em jejum, estou na consagração. Não é para mostrar não, irmão. Então o Daniel falou: eu estava triste, ou seja, eu estava num período de consagração. Quanto tempo esse jejum aqui? 3 semanas completas. Quantos dias dá 3 semanas? 21 dias. Então aqui já foi um jejum mais prolongado, tá vendo? O jejum parcial não é 1, 2, 3 dias não, são dias. Então aqui ele fez 21 dias. O que ele fala aqui, Versículo 3: manjar desejável, comida que eu gosto.
O que ele fala aqui? Não comi. Então o que é o jejum parcial? Tira aquilo que você gosta muito por um período de tempo. Funciona, pastor? Funciona. Qualquer pessoa pode fazer tranquilamente. É só você ter a disposição para fazer. Põe um propósito, mas não quebra não volta atrás não. Vou ficar tantos dias fazendo isso, tantos dias fazendo aquilo, né? Ah, pastor, eu não consigo ficar sem almoço, sem jantar. Então a carne vai protestar. Vou ficar uma semana sem almoçar e sem jantar. Hein, irmão Deoclésio, que tal? Aí já a carne a carne protesta, não é verdade? Ela, não dá para ficar não, pastor, não vou aguentar não, meu trabalho é pesado, não sei o que. Não, é um propósito, irmão. Quer crescer espiritualmente? A gente luta tanto para batalhar, para conquistar as coisas da vida. Por que não pode lutar, batalhar bastante, suar bastante, para ter vitórias espirituais? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí depois você vai querer expulsar o demônio e não vai te obedecer não, irmão, está fraco. Vai determinar a cura divina, não acontece, porque não crê, está cheio de dúvida no coração. O coração está cheio de coisas que não presta, não se consagra, não busca a Deus, não põe a carne no devido lugar. Aí fica todo nervoso, todo rancoroso, fica todo cheio das coisas do mundo. Não vai para frente não, pessoal. O Daniel está aqui falando, olha, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ele falou, coisa que eu gosto eu não comi. Carne, vinho, nada disso eu comi. Entrar na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então aqui é o jejum parcial. Esse jejum parcial, já falo, parcial, é que tira, né? É parte, tira alguma coisa. Ele não é total, ele está tirando uma parte. Então eu gosto muito disso, né? Gosto muito de assistir televisão, gosto muito de assistir série, filme. Não, vou tirar um tempo e consagrar. Vou ficar um mês aí longe dessas coisas, até mais. Mas, repito, para ter resultado não pode ser poucos dias. Tem que ser um prazo maior. Deu para entender? O que aconteceu aqui, pessoal? Aqui, Deus trouxe para ele revelações importantes. Aqui foi quando o texto conta que quando ele começou a se consagrar, começou a orar, Deus já ouviu desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia da consagração, Deus já ouviu a oração do Daniel e já mandou um anjo para levar a resposta. Só que esse anjo encontrou o que no caminho? Resistência, oposição. Mas o Daniel estava firme lá, jejuando, quebrou o jejum não. Ficou firme, 21 dias. E aí esse anjo conseguiu ajuda, furou a barreira e chegou para o Daniel e entregou ali, ó. Deixa eu falar para você, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já mandou trazer bênção para você. Então a consagração atrai Deus para a nossa vida e Deus manda a bênção para nós. Quem crê, diga glória a Deus. Então esse é o primeiro tipo de jejum. Agora vamos falar de um jejum um pouco mais, aí já não é para todos não, tem muita gente que não consegue. É o jejum de Jesus, é o jejum total. Como assim, pastor? Vamos lá, Lucas capítulo 4. Vai anotando aí, pessoal, que isso aqui vai ajudar bastante você. Mais do que ouvir, Deus quer que a gente só ouça isso aqui? Não, Ele quer que a gente coloque em prática. Aproveite e responda para você mesmo. Quanto tempo você não entra num jejum? Há um jejum do jeito da Bíblia, né? É jejum para você fazer o quê? Crescer espiritualmente, né? É um jejum para você colocar a carne, né, no lugar dela, matar a sua vontade, matar os seus desejos e atender a palavra de Deus. Aí, quando você está no jejum, você consegue dominar os seus defeitos, você consegue dominar as tentações. Está entendendo, sim ou não? Você consegue melhorar a sua vida. E o demônio, meu irmão, ele vai ver isso, ele vai ver uma força em você, que é o próprio Deus, que ele não vai poder com você. Diga graças a Deus. Agora, se você está cheio da carne, aí já era. Aí não adianta mandar embora que não vai sair. Olha aí, ó. Lucas capítulo 4, que achou, diga graças a Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve o quê? Teve fome. Diga graças a Deus. Esse aqui é o jejum total, é o jejum de Jesus, naquela batalha que ele venceu Satanás. Você vê que Jesus veio do jejum, os 40 dias, e o demônio ficou tentando ele e quebrou a cara. Está vendo? Por quê? Porque a carne do Senhor estava o quê? No lugar dela. Ele não foi tentado, ele não se deixou levar pela carne. E olha que o diabo fez propostas tentadoras, mas Jesus estava ligado com os céus. Amém? Deixa eu perguntar para você, foram 40 dias sem comer nada, correto? Correto ou não? E Jesus bebeu água aqui nesse jejum?
Bebeu água ou não? Isso aqui é o jejum total. Bebeu água ou não bebeu? Quem disse que não? Quem disse que não aí? Você leu aí que ele bebeu água ou não bebeu? Preste atenção, vou ler de novo com você, vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para onde? Deserto. Ontem não estava um dia quente? Estava quente ou não estava onde? Você consegue ficar o dia inteiro no sol sem beber água? Jesus estava num deserto aqui. Jesus estava num deserto. Dá para viver 40 dias num deserto sem beber água? Ah, pastor, mas é Jesus. Meus irmãos, não podemos ser sem entendimento. Lembra que Jesus se esvaziou da sua glória, esvaziou do seu poder e nasceu como qualquer outra pessoa aqui. Porque se ele usasse de qualquer artifício que o ser humano não tem, não possa usar, ele não seria um sacrifício perfeito. Ele não poderia ser um modelo. Como ele fala, me sigam, faça o que eu fiz. Não, mas eu não posso, não dá. Não, tudo que Jesus fez a gente é para fazer também. Ele é o nosso modelo. Então ele bebeu água assim, porque ele estava num deserto. E a Bíblia fala o que depois aqui, versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias ele não comeu coisa. Não está falando de bebeu. Podia estar a informação aqui, não comeu e não bebeu coisa. Não, só fala que não comeu. Então se está falando que não comeu, vamos entender o que? Ele bebeu. Aí diz aqui, e terminados eles, teve o quê? Fome. Está escrito que ele teve sede? Teve fome e teve sede, está escrito isso? Não, só teve fome porque ele estava no jejum total. O que é o jejum total? Vamos lá. Então aqui é assim mesmo, aqui é a escola do Espírito Santo. Puxa, pastor, eu pensei que ele não tinha comido nem bebido. Não, ele bebeu água. O jejum total, você pode beber água, só que você não come nada. Só que também ele é um pouco mais difícil de fazer do que o parcial. Você não come nada, só que o resultado é maior também. Está dando para entender? E não é todo mundo que consegue não. Por quê? Tem pessoas que vai jejuar, vou fazer 24 horas de jejum total. Quer dizer, eu só bebendo água. Aí começa, pressão cai, glicemia despenca, dá dor de cabeça, dá dor não sei na onde, dor aqui, dor ali. É a carne gritando. É a carne falando, não, vai comer, você não aguenta não. Não. Deu para entender o que eu estou falando? Então quer dizer, não é fácil. E esse jejum total, pastor, mas aí Jesus ficou 40 dias. Você tem que ter preparo. Às vezes dá para ficar 40 dias você comendo ali os legumes, talvez, com água, mas só com água não dá não. Deu para entender, pessoal? Só com muita consagração. Então tem que tomar cuidado, senão você vai ver Jesus mais cedo, viu? Quando você for fazer jejum, toma cuidado, né, para não passar do limite aí. Mas que tem que jejuar, tem. Nesse propósito, Jesus estava no jejum, veio Satanás conseguiu uma coisa com ele? Nada, mas nada mesmo. Não conseguiu nem fazer Jesus pensar assim, não, será que eu aceito ou não? Não teve conversa. Ele estava preparado para enfrentar Satanás. Então o jejum faz você estar preparado, você não cai, você não quebra a cara, mas você quebra a cara do maligno, amém? Esse jejum não precisa ser de muitos dias não, vai começando aos poucos. Também não vai fazer, pastor, eu vou fazer o jejum total 1 hora, vou ficar 1 hora sem comer nada. Irmão, aí é brincadeira, né? Aí dá para fazer. Começa com 6 horas, 7 horas, né? Meio período, de manhã, vai ali da hora de acordar até a hora do almoço, vai assim, até você ir pegando ali, vai buscando a Deus, até você conseguir chegar 24 horas sem comer absolutamente nada. Bebendo água pode. Deu para entender? Agora, terceiro tipo, absoluto. Esse aqui, tanto que a gente vai ler aqui agora, Êxodo, capítulo 34, e aqui foi um milagre, tá, pessoal? O ser humano não consegue isso aqui não. Não tem como, isso aqui foi milagre. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Aí esse é o jejum de Moisés. Esse é o jejum absoluto. Dá para fazer também. Não o tempo que o Moisés fez. E o resultado é maior do que os outros dois. Amém? O que está escrito aí no 28? E esteve Moisés ali com o Senhor, quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu. Está vendo? Se Jesus não tivesse bebido água, estaria escrito dessa mesma maneira aqui.
Estaria escrito lá que ele não comeu e também não bebeu. Então Moisés aqui, ó, ele nem comeu e nem bebeu, foi nada, foi só a presença de Deus. Então, esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Diga aleluia. Meu irmão, pastor, mas não dá, pastor, ficar sem comer e sem beber. Dá, só que você tem que ter um preparo, e o resultado é maior. Você vê, olha o resultado. Moisés, na consagração, Deus deu para ele, escreveu coisa para ele que não tinha falado para ninguém. Moisés teve o privilégio de ter ali as primeiras leis de Deus. Quem foi que viu? Só Moisés, mais ninguém. Mas era o único que estava lá buscando. Está vendo? Todos os jejuns que a gente leu aqui, desde o parcial até o absoluto, Deus está presente. Deus está abençoando, Deus está revelando, Deus está livrando, Deus está fazendo alguma coisa. Então o jejum é uma arma poderosíssima, que faz com que a gente se aproxima de Deus. E uma vez que você se aproxima de Deus, você está na luz. E uma vez que você está na luz, cai por terra a obra das trevas. Quem entendeu, diga glória a Deus. O jejum absoluto é aquele que não comemos e nem bebemos nada. Aí tem que ter um preparo, tá, pessoal? Por exemplo, eu já fiz esses jejuns, só que esse jejum, eu não saio, eu fico num quarto, geralmente faço 24 horas, eu não saio para nada, só para ir no banheiro. E olha lá, que como não come nada, não bebe nada, então nem vontade de ir no banheiro dá para ir. Então eu fico lá num quarto, ali meditando. O missionário, quando ele faz, nem pregar, ele vem pregar, fica no retiro, porque ali é só Deus, você só quer saber de Deus e mais nada, não conversa com ninguém. Deu para entender? Não, e a família? Não, a família fala tchau, você vai ficar de férias de mim por um dia. Entendeu? Não converso com ninguém, converso só com Jesus. Fico ali ouvindo louvores, fico ali lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Não é dormindo não, viu? Não é pronto, estou em jejum total, vou lá para o quarto, vou dormir. Aí não vale nada. Compreendeu o que eu estou falando? Então, pastor, mas aí é sacrificante. Pois é, meu irmão, você quer que as coisas caiam do céu de mão beijada? Você quer que as coisas funcionem assim? Jesus, está doendo aqui, está precisando, e vai acontecer? Não, irmão, Jesus ensina a gente a batalhar, Ele ensina a gente a lutar, pessoal, e tem que lutar. Isso aqui é uma arma poderosíssima, que faz o inimigo cair por terra. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado com a bênção de dominar sobre todas as coisas, e jamais ser dominado por elas. Hoje está cheio de gente dominada por vício, dominada pelo mundo, dominado por um monte de coisa. Mas por quê? Porque é fraco. Porque é fraco. Então o inimigo vem, põe um monte de planta, um monte de coisa na cabeça dela, ela aceita. É fraca. Se está ligada com Deus, ela já amarra, manda o bicho sair e ela não cai. Entendeu isso? Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí tem gente que fica aceitando, meu irmão. Por quê? Porque ela está impregnada do mundo. Impregnada. Então tem vício, tem, sabe, os defeitos dela, ela não muda, continua com os defeitos, não domina nada, está perdendo a bênção que Deus deu. É preciso se consagrar. De repente você começa com um jejum parcial. Todos nós devemos, irmão, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, fazer pelo menos um jejum parcial, tirar alguma coisa. Deu para entender? Se consagrar. Esse jejum absoluto aqui, eu acredito que todos, se preparando, uma vez por mês consiga fazer. Pega lá o dia da folga, sei lá, e fala, esse dia aqui é o jejum absoluto. E para ver, é pouca coisa. Você pega, se você fizer um jejum desse uma vez por mês, um ano todo, quantos jejuns eu teria feito? Eu vou fazer 12. Poxa, você tem 365 dias no ano, só 12 você se consagrou ali no jejum absoluto. Você vê que é muito pouco, mas mesmo assim tem gente que não faz. Mesmo assim tem gente que acha que é difícil, acha que é pesado, acha que não vai conseguir. Ela protesta, não precisa. Está aqui na Bíblia. Podia pegar mais exemplos aqui, mas esses 3 exemplos que nós vimos aqui, nós vimos Deus presente em todos eles, em nome de Jesus. Você quer Deus presente na sua vida? E uma vez que Deus está presente, meu irmão, o mal não pode estar. Então, tenha a inteligência de usar todas as armas que o Senhor Deus te deu. E o jejum é uma arma poderosíssima. O diabo não quer que a gente jejue. Por quê? Porque se a gente não se jejua, não crescemos espiritualmente, a nossa carne domina. Aí nós vamos ficar lá gostando de ouvir fofoca, vão gostar de ficar falando mal da vida dos outros. Isso é coisa da carne, pessoal. Vão ficar na pornografia, entendeu? Cobiçando
a mulher dos outros ou o homem das outras. É tudo coisa da carne, tudo obra do maligno, pessoal. E a pessoa vai se impregnando. E como é que a gente vence isso? Jejum. Jejum, você mata a sua vontade, sua carne, põe ela no devido lugar, fortalece o seu espírito, não cai na tentação, controla a sua vida, domina os seus defeitos, melhora a sua vida, cresce espiritualmente, ora, e o inimigo bate em retirada, e você é abençoado em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Que Deus fale mais com você. E mais do que ouvir essa palavra, põe em prática. Pastor, não jejua há muito tempo. Começa a fazer isso, começa a colocar em prática. Amém, pessoal? Mas eu passo mal. Começa de pouquinho. Isso aí é uma desculpa às vezes. Não dá, eu não consigo, eu não fico bem, dói aqui, dói ali. É o diabo colocando engano em você para você não jejuar. Você fala, não consigo mesmo, então não vou fazer. E se não faz, não tem outro caminho. Esse é o caminho que nós temos que andar, é o caminho da vitória em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra ungida, palavra abençoada, que vem de encontro, meu Deus, com os teus filhos e as tuas filhas. Este povo, meu Pai, que está na tua casa para aprender, este povo, meu Deus, que vem perante a tua face e coloca, meu Deus, o coração aberto perante ti. Esse povo entendeu, Pai, se eu quero vencer, eu preciso batalhar. Se eu quero melhorar os meus caminhos, se eu quero um crescimento espiritual, então eu preciso matar a minha carne, a minha vontade, os meus desejos. Eu preciso aprender a ter domínio. É um dos frutos do Espírito Santo, é o domínio próprio, e eu não posso desperdiçar essa orientação, Pai. Meu Deus, levarei a sério, porque eu vou crescer na minha fé, vou crescer no entendimento, vou ser uma pessoa aplicada na minha vida e vou ser uma pessoa forte. O Senhor está nos mostrando aqui, nos dando entendimento das batalhas. E talvez nós entendemos só de batalha do dia a dia, que eu tenho que ralar bastante, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que correr aqui, correr ali. Isso é a batalha do dia a dia, mas é a batalha espiritual, a oração, o jejum, o louvor, o congregar, buscar a Deus, o resistir ao diabo, o vigiar, são armas poderosas para que a gente continue de pé, porque a tua palavra, ela nos informa, está de pé, cuida para não cair, e assim nós vamos avançar. Meu Deus, em nome de Jesus, e por esta palavra, o inimigo já caiu por terra, já está desesperado, e essa pessoa está dizendo, já sei o que eu preciso fazer. Talvez faz tempo que eu não me consagro, eu não tenho dado lugar para Deus operar, mas Ele vai ficar à vontade na minha vida. Deus vai ficar à vontade na minha vida, Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, e eu vou me esforçar, eu vou crescer em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa este povo em nome de Jesus. E você que crê, levante a mão e diga, Pai querido, eu tomei posse da minha bênção, eu estou decidido, não vou cair em nenhuma armadilha do mal, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, obrigado por abrir os meus olhos e me abençoar em nome de Jesus. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, e vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus, amém. Pessoal de casa, fica aí o meu abraço e o convite, para o domingo na casa de Deus, 8 da manhã, 6:30 da noite, terceiro dia da consagração, hein? Vamos juntos na fé, em nome de Jesus. Uma boa noite, Deus abençoe vocês, fica na paz, amém, pessoal? Gente, trouxeram o pedido de oração? Quem trouxe o pedido de oração, já segura na sua mão, em nome de Jesus. Vamos lá, irmão Rui, rapidinho agora, quem precisar do envelope do dízimo, da oferta,